Negociação milionária. Lucas Paquetá já está no Brasil e o Flamengo pode ter uma notícia gigante nos próximos dias. A gente vai falar tudo no vídeo de hoje. Tem também 3 contratações confirmadas pelo Flamengo, sendo uma delas de um meia pro Mundial. Além disso, tem zagueiros podendo deixar o clube do Flamengo, clube investindo em Vitinho, e a gente vai dar os detalhes aqui hoje também, e tudo definido na Libertadores. Vamos ver os 2 potes definidos, quem o Flamengo pode pegar na próxima fase. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui para falar tudo do nosso Mengão, todas as notícias de hoje, começando com o Flamengo, que vai ter uma coletiva às 9 da manhã, de tarde às 3h30 da tarde, treino para se preparar já para a partida de domingo. Amanhã à tarde mais um treino e às 18h30 de domingo o Flamengo enfrenta o Fortaleza. Flamengo que ainda deve ter alguns desfalques. E aí, boletim médico do Flamengo hoje diz que Pulgar continua se recuperando e tem chances de ser relacionado para o jogo de domingo. De La Cruz e Plata continuam o trabalho de recuperação e a tendência é que ainda não sejam relacionados para o jogo de domingo, mas o Plata tem um pouco mais de chances até do que o De La Cruz. Lembrando que a gente ontem falou, e tá confirmado, tá? O BKSS, técnico do Equador, vai incluir, se não já incluiu, não sei se já foi divulgada, a lista de relacionados, de convocados para o Equador, que inclui o Plata, independente dele estar lesionado, que é um absurdo, mas a gente vai acompanhar se é algo só para ele estar no grupo ou se ele está pretendendo colocar o Plata para jogar. E aí seria algo fora do razoável, algo absurdo. Vamos acompanhar aí para saber, né, o que vai dar isso aí. Porque o Plata tá claramente lesionado, não joga faz tempo já pelo Flamengo, e aí vai ser convocado para forçar lá e poder agravar a lesão e ficar fora do Mundial. E não faz sentido nenhum isso acontecer. Falando de Libertadores agora, tudo definido. As últimas partidas da fase de grupos aconteceram nessa quinta-feira e tem agora os 2 potes já definidos. O Flamengo já sabe todos os possíveis adversários que ele pode enfrentar na próxima fase. O sorteio vai acontecer na segunda-feira. Ontem eu ainda tinha dúvida, mas é confirmado para segunda-feira, dia 2 de junho, ao meio-dia, horário de Brasília, e vai ser lá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Pote 1. E aí, quando se diz pote 1, são os classificados em primeiro, e exatamente esses são os possíveis adversários do Flamengo, porque o Flamengo passou em segundo. Pote 1, quem são os possíveis adversários? Palmeiras, São Paulo, Racing, River, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU. Só pedreira, alguns mais fortes, outros mais fracos. Levando em conta a LDU, que pode ser considerado um dos mais fracos, mas a gente tem que levar em conta que a definição é lá na altitude. E um jogo aqui no Brasil possivelmente seria uma retranca. Então, talvez seja uma boa opção enfrentar um brasileiro. De repente um São Paulo, um Inter. Pode ser uma das melhores opções aí. Agora, os argentinos também, dependendo da situação, o Flamengo tem muito mais elenco do que esses times, tem uma capacidade técnica muito maior, mas a gente sabe que duelo de Brasil e Argentina é complicado. E aí, ó, duas opções que o Flamengo tem de enfrentar, tem Racing, River Plate, Estudiantes e Vélez, tudo de Argentina, ou seja, 50% de chance do Flamengo enfrentar um argentino na próxima fase. Pote 2 tem Botafogo, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitário do Peru e Cerro Porteño. Esses times passaram em segundo lugar e vão enfrentar os times do pote 1 nas oitavas de final.
E só até agora, na Libertadores, o Flamengo já arrecadou 5,6 milhões de dólares passando para a segunda fase e também com prêmios por vitória. Então, isso aí já soma praticamente 30 milhões de reais, aproximadamente 29 e alguma coisa. Então, é muita grana e aí é mais um motivo que a gente não entende porque o Flamengo não prioriza a Libertadores. Então, não faz sentido. Não consigo colocar na cabeça o fato do Flamengo priorizar brasileiro e não a Libertadores. Tem que jogar todos para ganhar. Mas se for para eleger uma prioridade, tem que ser a Libertadores. Não tem nem o que pensar. Só ir naquela linha de pensamento que eu já falei outras vezes, que é: que campeonato você mais comemorou na sua vida? Foi um Brasileirão ou foi uma Libertadores? Que campeonato os seus amigos mais comentam, os torcedores dos outros times invejam mais, trocariam tudo para ganhar aquele campeonato? É Libertadores, não é Brasileirão. Então, não entra na minha cabeça o fato do Flamengo não priorizar a Libertadores. Pelo menos no discurso, né, inicial, dizer que a prioridade é Brasileirão, para mim, não faz nenhum sentido. Enfim, vamos mudar de assunto agora, vamos falar da CBF notificada pela FIFA por conta de uma comissão que foi dada a um agente que trabalhou na negociação com o Ancelotti, chamado Diego Fernandes. Ele que ganhou algo aí em torno de 7,4 milhões de reais por conta dessa negociação. E aí o problema é que esse agente não é um agente FIFA. E isso aí não é permitido pela FIFA e por isso que eles notificaram. O Samir Chaude, presidente da CBF, acionou já a equipe de governança da CBF para entender a situação e dar um esclarecimento, porque eles exigiram esse esclarecimento antes da próxima data FIFA para que não haja nenhum tipo de punição, mas é só o retrato de como é administrada a CBF hoje em dia. Enfim. E tem negociação milionária com o Flamengo. O Everton confirmou a compra de Charlie Alcaraz. A gente já vinha falando que a tendência era que isso acontecesse de fato. Só tem uma mudança no que era esperado, que é o valor da multa inicial é de 15 milhões de euros. Da multa não, da taxa pré-fixada aí para a compra do jogador, que era uma opção de compra, poderia virar uma obrigação de compra, continuou como uma opção porque as metas não foram atingidas, então o Everton fez a compra do Alcaraz por 15 milhões de euros, aí que tá a surpresa, todo mundo só falava em 18, mas na verdade eram 15 com gatilhos, com metas adicionais que podem incluir mais 3 milhões de euros. Já tinha sido dito antes que eram 15 milhões de libras, voltaram atrás e agora falam em 15 milhões de euros, com mais 3 milhões de euros, possivelmente, dependendo de metas atingidas, que envolvem partidas jogadas e classificação para campeonatos europeus. E aí, Champions League, Europa League, tem a Conference League também, devem ter valores diferentes aí de gatilhos, mas o fato é que o Flamengo recebe o dinheiro que esperava e isso vai provavelmente ajudar na contratação de jogadores tanto para o Mundial quanto para o segundo semestre, que é o momento em que o Flamengo deve ir mais às compras com a janela maior aberta, que é o momento em que tem muitos jogadores em fim de contrato. O Flamengo provavelmente já vem tentando alinhar e fechar alguns contratos que devem ser anunciados após o Mundial. Alguns nomes já vão aparecendo, outros não, e a gente vai falar já já sobre isso. Um nome que está livre no mercado aí, pode ir de graça para qualquer clube, é o Vitinho, ex-Flamengo, que a gente comentou ontem, e tem informação que o clube está indo atrás do Vitinho. O clube é o Inter de Porto Alegre, que está cogitando fazer uma proposta para o Vitinho, está entendendo que ele agregaria bastante ao elenco do Colorado, e o Vitinho já jogou por lá, vê com bons olhos, então pode ser que pinte Vitinho no Brasileirão jogando pelo Inter de Porto Alegre. Tomara que eles paguem o Vitinho, porque o Thiago Maia eles não pagaram até agora, né? Enfim, vamos mudar de assunto de novo aqui. Falar de Cleiton, zagueiro do Flamengo, que começou na base. Ele que não deve ficar no Flamengo, ele tem um contrato finalizando, né, no fim desse ano.
Agora, no dia 30 de junho, ele já pode assinar um pré-contrato e tem times interessantes de olho nele, já se fala em Leicester City, lá da Premier League, Dinamo de Kiev da Ucrânia e Porto de Portugal, interessados no jogador, podendo fazer propostas. Agora, com essa janela de meio de ano, talvez seja interessante para esses times já ter o Clayton no elenco agora. E aí, para ter o Clayton já nessa janela e fazer com que ele jogue a temporada inteira, aí eles têm que dar uma compensação financeira para o Flamengo, que deve ser pequena, por conta desse contrato dele perto do fim. E o Flamengo também não deve dificultar, porque o Clayton não tem interesse em ficar no Flamengo, e aí o Flamengo teria uma pessoa a menos recebendo salário, então não deve dificultar a saída do Clayton, porque ele já expressou claramente a vontade de não renovar pela falta de oportunidades, pela falta de minutagem que ele vem tendo pelo Flamengo, beleza? Vamos mudar de assunto de novo, porque existe a informação de que pessoas viram o zagueiro Pablo num aeroporto, viajando, aí começou um rebuliço, uma fofoca, vai ser vendido, não vai? Segundo o Flamengo, não tem nada. Aconteceu até recentemente interesse de Grêmio, interesse do Santos, mas os dois times queriam que o Flamengo pagasse uma parte até maior do que a metade do salário do jogador, sem arcar com nenhum pagamento pelo empréstimo, e sim pagar só uma parte do salário dele. O Flamengo não aceitou. Não sei se é a postura mais correta. Acho que eu aceitaria emprestar o Pablo. É melhor emprestar com outro time pagando uma parte do salário do que continuar pagando o salário integral dele sem utilizar, porque ele não tá jogando nada, tá encostado, acomodado, não joga pelo Flamengo e fica recebendo 600 mil reais por mês. É melhor emprestar e o outro time pagar pelo menos uns 300 e o Flamengo pagar metade aqui, tá economizando uma grana. Mas, enfim, vamos ver o que o Flamengo vai definir aí em relação ao Pablo. E agora tem informação de que Lucas Paquetá está no Brasil, isso aí todo mundo sabe, ele estava lá no Maracanã, no Flamengo e Deportivo Táchira, mas existe uma informação do staff do jogador, e aí nesse caso não estou falando dos empresários diretamente ligados à negociação de contrato, não. Agora é uma equipe que está muito no foco do Paquetá ultimamente, que são os advogados. Os advogados dele, como a gente já falou algumas vezes, mas eles reforçaram que eles estão otimistas para, na pior das hipóteses, o Paquetá ser punido só na Inglaterra. Apesar de lá na Premier League a onda, a vontade deles, a pressão é que ele seja punido mundialmente e até banido do futebol, a tendência, pelo que diz o grupo de advogados do Paquetá, é que ele seja punido só em âmbito nacional na Inglaterra, e isso faria com que ele possa jogar em qualquer outro lugar, incluindo na América do Sul, no Brasil. Acontecendo isso, se por acaso ele for punido na Inglaterra, ainda assim o Flamengo precisaria fechar valores com o West Ham para trazer o jogador. Porém, tem uma notícia que o Flamengo já conta com essa possibilidade e já alinha com o West Ham um possível valor caso se confirme a punição que não inclua o Brasil e a América do Sul. Então, Flamengo e o West Ham já conversam para, se por acaso o resultado der algo que impeça ele de jogar na Inglaterra, mas possibilite ele jogar em outros lugares, o Flamengo já tenta chegar a um denominador comum com o West Ham para acelerar o processo. Olha, saiu o resultado, o Flamengo só já prepara a papelada com o West Ham para acertar a compra do Paquetá e trazê-lo para jogar no Brasil. Então, a gente fica nessa iminência aí de ter o julgamento para que, assim que soubermos o resultado, julgamento que vem em andamento, pelo menos não com audiências, mas ele está em andamento naquela análise de documentação, a corte lá do esporte da Inglaterra tem feito essa análise para divulgar qual vai ser o resultado, né, do julgamento do Paquetá. Então, existe sim uma grande chance do Flamengo ter uma ótima notícia em relação ao Paquetá. A gente tem que acompanhar para ver qual vai ser o resultado, mas caso aconteça isso que eles estão esperando, que é, se
Na pior das hipóteses, uma punição em âmbito nacional, na Inglaterra, o Paquetá pode sim ser jogador do Flamengo e qualquer novidade sobre o assunto eu trago aqui para vocês. Vamos mudar mais uma vez de assunto aqui, falando sobre uma notícia que o Pablo Rafael Rua deu lá no Coluna do Fla, que o Flamengo confirmou 3 reforços que pretende anunciar na próxima janela, sendo eles um prioritário, que é justamente o que a gente falou ontem, o meia, camisa 10, para brigar por posição com a Arrascaeta, e que, se possível, eles gostariam de ter esse jogador já para o Mundial de Clubes. No momento eles não citam nomes, mas a gente apura que hoje os nomes mais cotados são para Ezequiel Barco, que nem é exatamente um 10, e o Giovani Reina, esse sim, é um cara mais central, é mais um 10, que continua em negociação. Tem o Paquetá também em paralelo, mas o Flamengo não trata o Paquetá como um desses nomes. O Paquetá é algo que o Flamengo separa ali uma parte da verba para, caso aconteça, ele tenha como utilizar como oportunidade de mercado, mas ele não entraria nessa conta aí dos 3 reforços, e nem o Jorginho. Jorginho, que está confirmado, vai casar agora na semana que vem, no dia 2, e durante a semana chega para se apresentar ao Flamengo e reforçar para o Mundial. Isso aí já está confirmado, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!